paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 7, capítulo de número 3. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 3. Eu estou feliz com Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Atos, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Eu vou repetir mais uma vez: o coxo entrou andando, entrou saltando e entrou adorando a Deus no templo de oração. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, a tua igreja, Pai. Senhor, fala comigo, fala conosco, me usa, Pai, como instrumento que o Senhor ministrou na minha vida, que o Senhor ministre na vida da igreja do Senhor nesta tarde, nesta noite, para louvor e glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Podei-vos assentar adorando a Jesus. Estou muito feliz de poder estar aqui. Agradeço muito ao pastor Isvan, pastor, pela oportunidade, ao presbítero Tiago e ao Espírito Santo por ministrar ao meu coração. Se eu pudesse ir só com aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, eu estaria muito feliz. Mas o Senhor me compele a compartilhar com a igreja nesta noite aquilo que Ele ministrou em mim. A Bíblia conta a história de um homem, um menino ainda, muito novo, que cresce em uma casa muito pobre. Ele cresce em uma casa e passa ali por muitas dificuldades. Por vários dias ele vai estudar, por vários dias ele vai brincar, e ele se depara que muitos ali têm muitas coisas que ele não tem. Porque a família dele não é rica, porque a família dele não é exacerbada de bens, porque a família dele não é uma família de respeito, a família dele é uma família de pescadores. E ele se dedica ao estudo da palavra, porque todo judeu, desde os 3 a 4 anos, ele já é ensinado na palavra de Deus. A criança, quando ela começa a crescer, antes de aprender a ler, ela aprende o Pentateuco, os pais o ensinam. E aquele menino, toda vez que ele vai para a escola, talvez, ou que ele vai brincar, ele vê muitas pessoas tendo algo que ele não tem, mas ele ouve e lembra daquilo que o seu pai falava para ele: meu filho, certa feita lá no livro do Gênesis, no capítulo 12, 15 e 22, Deus chamou um homem chamado
chamado Abrão, que depois mudou seu nome para Abraão e disse: sai da tua tenda, da tua parentela, porque eu vou te tornar uma bênção. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai crescer, você vai ser pai de multidões. E toda vez aquele menino, quando se encontra com seus colegas da rua, e quando ele vê a condição pessoal dele inferior ao dos outros, quando ele vê a condição dele, que ele não pode ter muito do que os outros têm, ele começa a crer naquela palavra. Eu creio que ele vem no coração dele a história de Abraão e disse: Senhor, se o Senhor fez com Abraão, faz na minha vida também. E com o passar do tempo ele vai estudando, ele vai se dedicando, até que chega o momento que todo judeu passa, o bar mitzvah, um período de estudo, um período a qual os judeus, as crianças, os adolescentes são sabatinados, porque ali é o ápice da vida do jovem judeu, ali é a oportunidade dele de ser aprovado, ou então de continuar sendo aquilo que o seu pai é, a profissão dele. Esse momento que esse jovem tem que passar entre os 12 ou 15 anos, ele é sabatinado, ele é perguntado para saber se ele tem a capacidade de se tornar um mestre da lei, de se tornar um estudioso da lei, ou então se ele vai continuar seguindo a vida dele, ou então se ele vai continuar vivendo aquilo que o pai dele foi, que o avô dele foi, que o bisavô dele foi, enfim. E talvez, provavelmente ele não passou, porque a vida dele continuou do jeito que estava, e ele se tornou um pescador. Eu falo nesse momento da vida de Pedro, um homem pescador de peixes, que por muito tempo teve uma infância sofrida, teve uma juventude sofrida, teve um período em que cresceu de muita dificuldade, pescando, labutando no sol, labutando na noite, por tantos dias trabalhando, por tantas madrugadas, e aí de repente Jesus o chama, ele começa a acompanhar e agora deixa de ser um mero pescador, para ser um discípulo do maior rabino daquele tempo, para ser um discípulo do maior homem daquele tempo, para ser um discípulo do maior homem da história. Eu estou falando para você que Deus pegou um homem pescador, que passou a infância não tendo nada, que passou a juventude não tendo nada, e de uma hora para outra a palavra de Jesus alcançou a vida dele, e ele se tornou não só um pescador de peixes, mas um pescador de almas, um homem que seguiu o maior homem do mundo, o maior homem da história, Jesus Cristo. E esse Pedro da minha história, ele vai caminhando, ele caminha com Cristo, ele vê Cristo se entregar, ele nega Cristo, ele vê Cristo ressuscitar, Cristo vai atrás dele, ele está pescando, Cristo chama novamente, e ele é o primeiro pregador de Atos. O homem que não tinha perspectiva nenhuma se torna o primeiro líder da igreja, o primeiro grande pregador depois de Jesus, aquele que se levantou quando o Espírito Santo desceu em Atos 2. Esse homem, sem capacidade, sem preparo, que não foi aprovado na juventude, agora é este homem que Deus está usando, que Deus está levantando, é este homem que o Espírito Santo está ministrando e está pregando, e milhares de homens e mulheres se convertem. É este homem que Deus usa. Porque muitas vezes Deus procura usar pessoas que aparentemente não têm tudo aquilo que a gente espera que tenha. Em determinado momento vem Pedro e João, agora aqui em Atos capítulo 3. João, um apóstolo mais novo que ele, e Pedro fala, e João vai ouvindo, porque João é mais novo, porque João respeita a autoridade de Deus que há na vida de Pedro, como mais velho, como mais experiente. E Pedro e João estão indo orar no templo. Pedro e João se levantam, saem de sua casa, saem de onde estavam, e eles estão indo orar, e eles estão indo adorar a Jesus, adorar a Deus no templo. Eles estão indo entregar um culto ao Senhor ali no templo, com todos os outros homens. Eles se retiram de onde estão e vão para o templo juntos orar. Eles vão juntos adorar. E como nós muito bem sabemos, era um ensino do Pentateuco, que todo homem que fosse ao templo tinha que levar uma oferta de compaixão. Não era esmola, é porque a tradução diz como esmola, mas na verdade era uma oferta de compaixão,
porque sempre haveria pessoas doentes ali, para que as pessoas que fossem adorar pudessem ofertar com compaixão. Mas Pedro e João estão indo sem dinheiro. Aleluia. Pedro e João estão indo sem a condição financeira para ajudar ninguém. Pedro e João estão indo, e eu creio, se eles não tinham dinheiro para ofertar, eu creio que eles não tinham dinheiro, talvez nem para ter muita coisa. E a vida não está boa, porque o mestre foi embora, ninguém mais está trabalhando, já parou de pescar. E aí ele está lá sem trabalho, mas ele crê que ele vai ao templo adorar. Enquanto eu ouvia os louvores aqui, isso não foi combinado. Enquanto eu ouvia o louvor, eu ficava pensando: Pedro, você vai para o templo sem dinheiro? Eu vou. Pedro, você vai para o templo sem trabalho? Eu vou. Pedro, você vai para o templo sem condição, sem alegria? Eu vou. E aí o Ministério de Conjunto de Louvor, Ministério Musical de Oração cantou aqui: ainda que, Senhor, para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, Jesus, porque comigo o Senhor está. E alguém pergunta: mas Pedro, você não tem nada? Ele diz: sofrer com Ele é bem melhor do que essa vida de erro aí. Ainda que eu sofra, ainda que eu passe pela crise, mas eu estou indo adorar Jesus, e esse não vai me parar. Não é porque eu não tenho condição, não é porque eu não tenho dinheiro, que eu não vou adorar, eu vou cantar para Ele, eu vou adorar Ele. Mas por que, Pedro? Por que, João, que vocês ainda vão? E talvez o hino que a Maressa ministrou aqui, eles ministraram na hora, porque dele, porque para Ele são todas as coisas. A minha bonança é para Ele, mas a minha crise também é para adorar a Ele. A minha alegria é para Ele, mas o meu momento de tristeza também é para adorar Ele. Por quê? Porque quando eu estou triste, o Espírito Santo vem no meu quarto, Ele me consola, Ele me dá paz. O apóstolo Paulo já escreveu dizendo que a paz que excede todo entendimento humano, ela não é a paz que vem pelo dinheiro, ela não é a paz que vem pelo casamento, ela não é a paz que vem pela aprovação, ela é a paz que vem quando eu entrego o meu coração, quando eu entrego o meu pensamento, eu deposito em Jesus Cristo. E é por isso que Pedro está indo adorar junto com João. Por quê? Porque eu não me importo com o que eu estou passando, o que eu me preocupo, o meu objetivo de vida é adorar o Senhor. Aleluia. E eles se deparam com esse coxo que está na porta do templo, pedindo esmola, na porta da casa de milagres, pedindo esmola. Quando Salomão inaugura o templo dele, o templo de Salomão, como ficou conhecido, a Bíblia diz que a glória que derramou-se ali foi tão grande que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. No costume da história diz que sempre que havia louvores ali, que a presença de Deus era derramada no templo, quem estava do lado de fora era curado, mas aquele coxo não era curado, aquele coxo nunca foi curado, e ele se acostumou a sempre ser colocado ali por alguém, talvez por alguns amigos, talvez por pessoas que tinham compaixão ou piedade dele, e alguém colocava ele ali, e ele já estava acostumado. Eu vou para a porta do templo, mas eu vou só pedir esmola. Eu vou lá para a igreja, para o lugar de adoração, de oração, mas eu vou só pedir esmola. Eu vou lá para onde a presença de Deus é manifestada, mas eu vou só pedir a minha esmolinha, a minha pequenina coisa. Deus está falando, se nós estamos aqui, não é esmola que Ele quer nos dar, Ele quer nos dar algo que dinheiro nenhum pode comprar. A presença dEle, a glória dEle é muito melhor do que qualquer esmola que o mundo nos dê, do que qualquer oferta que o mundo nos dê. Igreja, nós estamos aqui porque nós amamos a presença de Cristo. Já dizia um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele diz: nós o adoramos não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele já nos deu. Jesus Cristo na cruz já foi entregue por nós, é por isso que nós o adoramos. Aleluia. E é curioso que no versículo 4 a Bíblia diz que Pedro e João
fitando os olhos nele, porque provavelmente ninguém olhava para esse rapaz, porque provavelmente ninguém dava atenção. Por quê? Porque ele era pequeno, porque ele era doente, porque ele não tinha talento, porque ele não tinha dom, porque ele não tinha capacidade. Mas a Bíblia diz que Pedro, instruído por Deus, um homem de Deus, olhou para quem não vale nada e viu ali uma oportunidade de exaltar o nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para nós como igreja hoje, nós estamos em um tempo que tem muito coxo por aí, gente sofrendo, passando dificuldades, passando lutas, mas Deus nos chama nessa noite a olhar, voltar os nossos olhos para essas pessoas que estão passando por provas. Eu lembro que há um tempo atrás, aquela discussão de grupo de WhatsApp, de política para cá, de política para lá, de doença para cá, de doença para lá, e era muita mensagem, ninguém acompanhava, e quando eu entrava no grupo, era só discussão nos grupos de advogado. E aí uma vez eu falei assim: gente, vocês estão preocupados com o governo, vocês estão preocupados com não sei quem. Vamos fazer o seguinte: todo mundo que está batendo boca aqui, vamos ofertar algo na vida de alguém, vamos fazer uma cesta básica, vamos ajudar alguém. A gente se levanta para tanta coisa, mas Deus está falando: vamos nos levantar para ajudar outras pessoas. Para reclamar já tem muita gente, é tempo de levantar a nossa voz para profetizar boas novas, para profetizar palavra de bênção, para profetizar milagre, para profetizar cura. Ah, mas eu não consigo fazer nada. É a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Se nós tivermos fé, a montanha muda de lá para cá, de cá para lá, mas a oração ainda tem muito poder. Quando der o desejo de reclamar, se ajoelhe e ora. Quando der o desejo de murmurar, se ajoelhe e ora. Boas novas, palavras de bênçãos é o que o Senhor quer que saia das nossas bocas. Aleluia. Ah, Jesus. E aí ele continua dizendo, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Aleluia. Primeiro Pedro diz: paralítico, olha para a minha vida. E aqui eu tenho duas visões, dois entendimentos que o Senhor ministra no meu coração. Primeiro, se Pedro está em pé, caminhando, e o paralítico está pedindo dinheiro do lado dele, e Pedro diz: olha para mim, rapaz. É porque o rapaz não está olhando para Pedro. Se ele é coxo e está deitado, está no chão, e ele não está olhando para Pedro, é porque ele está olhando para o chão. É porque ele está olhando para a situação dele, ele está olhando para a pena dele que não se mexe. E Pedro diz: levanta a cabeça, jovem, olha para mim. E o paralítico, o coxo, está aqui olhando para os problemas dele, está aqui olhando para o chão, porque a vida dele é aquele chão, porque a vida dele é aquela perna que não mexe. E Pedro diz: antes de fazer o milagre, eu quero que você levante a sua cabeça e olha para mim. Aleluia. O Salmo de número 121, no verso de número 1, ele vai dizer: eu levanto os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me vem o socorro? Por que eu levanto os meus olhos? Porque quando eu olho para cima, eu sei de onde vem o meu socorro, eu sei de onde vem o meu milagre. Não é ficar olhando para o chão, é olhar para cima. Não é olhar para o problema, é olhar para a solução. Não é olhar para aquilo que eu tenho, é olhar para aquilo que Deus é na minha vida. Deus é todo poderoso, para aquilo que Jesus é na minha vida, o remidor dos meus pecados, que morreu e perdoou a minha vida. Igreja, nós precisamos olhar para cima, porque a gente está pautando a nossa fé na gerência política, na gerência científica. Temos que respeitar, sim, mas a nossa fé não está pautada nessa doença, a nossa fé não está pautada na vacina que vai sair ou não vai. A nossa fé tem que estar pautada em Cristo Jesus. Olhando para cima, jovem, olha para mim. E depois de olhar para cima, eu vejo uma outra aplicação. Aleluia. Pedro, olha para a minha vida, olha para mim. Como assim, Lucas? Pedro dizendo: olha para mim, eu sou pecador, eu sou falho. Talvez o coxo perguntando: e aí? Olha de onde eu vim, coxo. E aí? E o que isso importa? E Pedro diz: aleluia. Olha o que Jesus fez na minha vida, eu sei que Ele pode fazer na sua. Aleluia.
Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele vai dizer um dos versos que mais marcam a minha vida. Ele diz: olha, vocês, igrejas, são cartas escritas não por tinta, mas pelo sangue de Cristo. Tem gente que não pode ouvir essa pregação, tem gente que não assiste o vídeo aqui que está sendo transmitido, mas tem gente que vê a pregação de Jesus Cristo na sua vida. Por onde você passa, a glória de Jesus tem que acompanhar a sua vida. Por onde a gente vai, o nosso portar. Mas Lucas, eu tenho tanta vergonha de ficar falando, de ficar pregando. Ei, você é uma carta, já tem gente te lendo, já tem gente querendo ver Jesus na sua vida. Não precisa sempre abrir a boca. Olha, eu ouvi uma vez de um pregador dizendo: olha, pregue tanto até que em um determinado momento seja necessário você e eu abrirmos a nossa boca, porque a nossa vida ela prega muito mais, a nossa trajetória prega muito mais. Eu creio que Pedro falou assim: olha para nós, rapaz, olha para mim, eu era um pescador, eu neguei Jesus, eu esqueci Jesus, eu fugi de Cristo, eu disse que não era dele, mas ele me resgatou, ele me perdoou, ele me deu vida, e agora eu estou aqui pregando para você. Aleluia. E a igreja tem que ser assim. Lá em Cantares, capítulo de número 1, no versículo de número 8, vai dizer: se tu não sabes, ó, mais formosa. Salomão está falando para a mulher, que na simbologia representa Deus falando com a noiva, que somos nós. E é como se Deus falando assim: igreja, se vocês não sabem, vocês são as coisas mais formosas que eu tenho nesta terra. Aleluia. A nossa beleza não se compara com as luxúrias do mundo. A nossa beleza não se compara com as roupas que tem por aí. A nossa beleza ela não está em nós. A nossa beleza está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos justificados e remidos dos nossos pecados. Aleluia. Aleluia, Rabás. Deus. Versículo de número 6. E disse Pedro: eu não tenho ouro e nem prata, porque ele não tem mesmo. A vida dele, ele está sem trabalho. A vida dele é pregar o evangelho e adorar Jesus. Ele não desiste disso, ele vai. E ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O que me chama a atenção que não é no poder de Pedro, não é na eloquência do pregador, não é na força de quem sabe, não é na qualidade de quem canta, ou de quem toca, ou de quem fala, é no nome de Jesus. Aleluia. A solução da sua vida não vem na sua força, não vem na minha capacidade, não vem na minha mão. A solução para a nossa vida, ela vem em Jesus Cristo. 2 Coríntios 3:5, não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Aleluia. Pedro, olha, você vai ser curado, não é porque eu sou um homem de oração, não é porque eu tenho o poder de fazer isso, não é porque eu tenho um dom de maravilha, não é isso não, meu jovem. Você vai ser curado é por causa do nome dele, é o nome dele que tem poder. Tem um fato da Bíblia que me choca. A Bíblia diz que vão muitos chegar lá em cima e vão falar: eu era pregador, Senhor, mas eu era expulsador de demônio, eu era grande, eu era forte. E Jesus vai falar assim: olha, eu não te conheço. Por quê? Porque o que importa não é o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu posso estar muito bem pregando aqui e não ir para o céu, porque o que vale não é a minha eloquência, não é o que eu estou fazendo. O que vale é em quem eu baseio a minha fé, é em quem eu baseio a minha vida. O nome de Cristo é que tem que ser o fundamento da nossa história. A vida em Cristo Jesus é que tem que nos levantar, é quem faz o milagre em nós. Aleluia. E aí a gente pensa que vem o milagre não vem agora, porque no 7 ele diz: e tomando pela mão direita, o levantou. Porque nem sempre a gente só ora, tem vezes que a gente ora e vai, tem vezes que a gente ora e ajuda, tem vezes que a gente fala e vai lá e ajuda a resolver, tem vezes que eu oro, mas eu tenho que ir lá e estender a mão. Lembra quando Moisés está diante do mar vermelho, e Deus fala assim: vai Moisés, eu vou abrir o mar, pode ir.
A Bíblia diz que Deus manda Moisés estender primeiro o cajado. Moisés, faz alguma coisa, o que é que eu faço, Senhor? Estende o cajado. Você vai passar, mas eu quero que você estenda o cajado. Pedro tinha fé, mas Pedro estende a mão. E é curioso, porque eu lembro que quando Pedro estava afundando, Jesus estendeu a mão para ele, levantou ele de sobre as águas. Sabe por quê? Porque aqui Pedro nos ensina que tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, nós temos que fazer na vida do nosso próximo também. Tudo que o Senhor fez por nós, me perdoou, me salvou, me deu paz, me ensina, me dá descanso. Eu tenho que usar isso tudo que há na minha vida de Cristo Jesus para abençoar a vida de outra pessoa. Pedro está falando, olha coxo, uma vez Jesus estendeu a mão para me ajudar, agora eu quero estender a minha mão para te ajudar também. Quantas vezes Deus nos abençoou e a gente não consegue distribuir a bênção de Deus na nossa vida, para a vida do nosso próximo. Nós pedimos, Deus, multiplica a minha condição, e quando multiplica não ajuda ninguém. A gente pede, Deus, me usa no ministério, mas quando Deus começa a nos levantar, a gente não quer ajudar ninguém, porque tem medo de alguém ocupar o nosso lugar. Deus está dizendo, tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida, não é para acabar em você, é para você ajudar outra pessoa. Se eu te abençoei, abençoe alguém. Se eu coloquei alguém para te aconselhar, aconselhe alguém. Se eu coloquei alguém para te estender a mão, estenda a mão para alguém, aleluia. Se eu fiz algo de bom para você, faça algo de bom para alguém. Lucas, se eu te ajudei, Lucas, ajude alguém também, aleluia. Se Jesus estendeu a mão para Pedro, Pedro agora diz, olha, eu também tenho que estender a mão para você, porque eu não tenho nojo do seu pecado, eu não tenho nojo da sua história, eu só vou estender a mão para você e te levantar. E aí vem o milagre, e ele se coloca de pé, aleluia. E a Bíblia diz que os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Por quê? Porque quando Deus quer me levantar, ou quando Deus levanta alguém, o pé dele, a raiz dele, o sustento dele tem que estar firme. O pastor já ministrou aqui, nossa raiz ela tem que estar funda. A raiz, quando está funda, vem o vento, ela balança, ela mexe, mas ela não quebra, porque a raiz está funda. Lucas capítulo 1, verso 80, João Batista, o menino crescia, o menino se fortalecia em espírito, o menino habitou no deserto, até quando? Até Deus usar ele, mostrar ele para Israel, abençoar ele. Igreja, em nome de Jesus, para mim, para nós, Deus quer nos dar base para nos fazer crescer. E não é só espiritual, sentimental, financeiro, pessoal, familiar. Deus quer dar base na nossa família. Deus quer dar base na nossa profissão. Deus quer dar base no nosso ministério, para nos colocar de pé, para caminharmos. Versículo 8, aqui é o meu sono, porque vai falar que ele saiu saltando, e é curioso que o que ele queria era uma esmola, e Deus deu para ele aquilo que ele precisava. Já viu quando a gente ora por algo e Deus não dá, e Deus faz algo melhor para a gente? E a gente fala, meu Deus, eu nem sabia, mas isso aqui é muito melhor do que aquilo que eu estava pedindo, porque Deus é assim. Quando nós entregamos as nossas necessidades para Ele, a gente pode até pedir muita coisa, mas Ele vai dar para nós aquilo que nós precisamos. Ele não precisava de dinheiro, Ele precisava andar. Deus está falando conosco, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. E sabe o que é curioso? Que lá em Gênesis capítulo 15, Abraão sacrifica um cordeiro. Quando Deus o chama, olha para as estrelas do céu, conte, se as puderes contar. Aí lá em Gênesis capítulo 22, quando ele vai sacrificar Isaac, Isaac pergunta, pai, eu estou vendo aqui um fogo, eu estou vendo aqui uma lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, e aí, cadê o cordeiro? Aí Abraão diz assim, meu filho, tranquilo, Deus vai providenciar o cordeiro. E Isaac diz, amém, Deus vai providenciar o cordeiro. Mas é curioso que o cordeiro é um animal menor do que o carneiro. E a Bíblia diz que quando ele vai imolar Isaac, que o anjo o chama, que ele olha para trás, não tem um cordeiro pequeno, tem um animal muito maior do que um cordeiro, que é um carneiro. E quando eu leio essa história de Abraão, meu Deus, ele sobe pedindo para Deus um cordeirinho pequeno, e quando ele chega lá no alto do monte, no final do sacrifício, a Bíblia diz que Deus prepara um animal muito maior do que ele pensava, um carneiro. É isso que Deus fez na vida desse rapaz. Senhor, eu quero só um cordeirinho, uma esmolinha, mas Deus está olhando, eu não vou te dar um cordeirinho, eu vou te dar um carneiro, eu vou te colocar de pé, eu vou fazer você correr, eu vou fazer você andar, e você vai começar a louvar o meu nome, aleluia.
E saltando ele, pôs-se em pé, aleluia, e andou. Para quem não andava, para quem não fazia nada, ele fica de pé, ele anda, e ele entra no templo, a vida toda sem entrar, ele fica de pé, ele anda, ele entra no templo, e quando ele entra, o que ele diz? Ele entra andando, aleluia. Eu creio que ele nunca sentiu aquela presença linda, e a Bíblia diz, andando e saltando, aleluia, e louvando a Deus. Eu finalizo aqui. Quando a bênção de Deus sobrevier sobre as nossas vidas, a nossa primeira atitude tem que ser adorar o nome do Senhor. Se fosse nós, não vou mentir, se sou eu, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia contar para minha esposa: amor, Deus nos abençoou. Aí eu ia ligar para o pastor: pastor, Deus me abençoou, pastor. Aí eu ia ligar para os meus amigos, para o presbítero Tiago: Deus me abençoou, Deus fez um milagre na minha vida, meu amigo. Aí talvez eu ia ligar para minha mãe, para o meu sogro, eu ia falar: pastor, mãe, Deus me abençoou. Mas o que Deus quer de nós aqui é: recebeu a bênção, adora o nome dele em primeiro lugar, coloca a glória para ele em primeiro lugar. Salmo de número 34, verso de número 1. Vamos colocar de pé. Eu quero finalizar com esse salmo. Salmos 34, verso 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O louvor estará continuamente na nossa boca. Vamos louvar a Ele todo o tempo, e esse louvor não vai sair da nossa boca até o dia em que Ele vier buscar a sua igreja, aleluia. Eu não sei o que você tem orado, pedindo, não sei o que você está precisando, mas eu quero te dizer, se você está pedindo algo, Deus vai te dar algo muito maior, porque é isso que você precisa. Deus vai te dar aquilo que você precisa. O coxo queria uma moeda, mas Deus colocou ele de pé, saltando e correndo, algo muito além. Recebe essa palavra profética na sua vida. Você pode estar pedindo, mas Deus está falando: eu vou fazer aquilo que você precisa, e que é muito além do que você pensa e imagina que eu posso fazer. Vamos louvar o nome do Senhor, aleluia, ministério. O louvor continuará na minha boca, o louvor a Ele estará na minha boca continuamente, aleluia. Aproveite esse momento para adorar, para se entregar, para se render a Ele, para dizer que a sua vida é para Ele, aleluia. A nossa vida é dele, é para a glória dele, aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar agradecendo por esta palavra. Espírito Santo de Deus, que esta palavra fique enraizada na minha vida, na minha casa, nesta igreja, em cada um que acompanhou, meu Pai, por esta transmissão, e que a tua glória, que o louvor ao teu nome, que a adoração ao Senhor, que a vida rendida a ti, possa estar continuamente na nossa existência, que o nosso louvor ao Senhor não saia da nossa boca, que a glória ao teu nome não saia da nossa vida, que o nosso ser seja para nos entregarmos inteiramente ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida de entrega a ti, porque nós cremos, ó Deus, que tu morreu, Jesus, se entregou por nós, mas no terceiro dia ressuscitou, e é por isso que estamos aqui, porque nós cremos no céu, nós cremos no arrebatamento, nós cremos na salvação em ti, Jesus Cristo, para todos sempre, amém, aleluia. Pode se assentar adorando a Jesus.